Você já reparou que tem gente que bate o pé no chão, fala com toda a convicção de que está bem, que o passado que o fez sofrer já foi, aquela pessoa que vacilou com ele, não, eu nem penso mais. A pessoa afirma e afirma que não sofre, que a dor já não o afeta. Porém, quando você entra na rede social desse indivíduo, é cheio de postagem de indireta, aquelas citações filosóficas de superação, aquelas frases de a dor do passado me fez mais forte, mas citações de Nietzsche, antes sofria, agora sofria. E nessas indiretas, nessas frasezinhas de superação, você vê nitidamente que a ferida ainda está ali, que a dor que o indivíduo sofreu no passado o afeta, o influencia até hoje. E o problema de esconder essa ferida, de dizer que está ótimo, mas no fim estar péssimo emocionalmente falando, é uma atitude, um comportamento que ecoa nas ações, no cotidiano do indivíduo. Porque você vê a pessoa sempre exagerando nas bebidas, sempre transformando uma frustração qualquer em uma briga, em uma discussão, e aquilo que ela pode fazer de bom para acrescentar algo na vida dela, ela não tem vontade. Mas alimentar a dor, algum hábito para arder a ferida, isso ela faz na hora. E quanto mais esse fingimento ganha espaço, quanto mais a pessoa se convence de que está bem, batendo no peito, dizendo que não está mais ferida, quando na verdade só reage a essa dor oculta, isso dá cada vez mais satisfação para a pessoa que a feriu. Aquele que feriu, aquele que humilhou, que desprezou, que traiu no passado, se deleita vendo a pessoa agora nesse fingimento, nesse comportamento destrutivo. Entende? Quanto mais você se destrói, quanto mais você se convence de que está bem, quando não está, e visivelmente mostra para os outros em si ao teu redor de que você não está nada bem, mais você cai na armadilha de quem te feriu. Pode ter passado meses, anos, a pessoa estará ali observando. A pessoa saberá dessas tuas atitudes, dessas indiretas que você faz, dos xingamentos que proclama, e só se deleitará com isso. Você dá a essa pessoa do passado exatamente o que ela queria quando ela passou a rasteira em ti. É o mesmo princípio de quem faz uma provocação a ti qualquer. Se você entra na discussão, se você xinga de volta, se você eleva a sua voz, você se rebaixa. Você cai no mesmo nível em que esse provocador está. E é esse o prazer dele, é ver você se rebaixar. Então, quando a pessoa um dia te deu uma rasteira, te traiu, prejudicou a sua vida, te complicou, e agora vê você nesse mesmo nível lamentável, vê você em um estado deplorável, ainda ferido pelo que aconteceu no passado, esse é o verdadeiro prazer dela. Não foi te dar uma rasteira, é agora ver os efeitos dessa rasteira. Você entende? Quando você age de maneira deplorável, seja discutindo com quem te provocou, ou criando esse fingimento, ocultando uma dor de uma ferida do passado, você se rebaixa ao nível dessas pessoas. Porque aquele que te feriu há meses atrás também é uma pessoa lascada. Também é um indivíduo que não conseguiu superar suas dores. Então, quando ele vê você não superando a dor que ele causou, é isso que dá satisfação. É isso que dá uma vitória para esses infelizes. E é aquela tal história, aquilo que te provoca reações governa a sua vida. Quando você continua agindo de maneira deplorável, mesmo depois de meses, você permite que essa pessoa que te traiu lá atrás te influencie hoje. Você deixa ela governar suas atitudes, suas decisões atuais. Percebe o quão inferior você se torna? O quanto você se rebaixa
em sua própria vida. Porque continua fingindo, continua dizendo que está bem, mas lá está, querendo convencer as pessoas, querendo postar indiretas, falando sempre dessa dor que você supostamente superou e nitidamente se humilhando, ficando perceptível para os outros ao teu redor que você está em uma condição péssima, que aquela ferida agora infeccionou, que sua mente está corrompida por emoções ruins. E você vai falando e agindo e tomando decisões que na sua cabeça você acha que está bem, porque você se convence de que está. Mas todas essas atitudes e comportamento te levam para um estado deplorável, te mantém nessa condição, sem você perceber. E quanto mais o tempo passa, mais a pessoa que te feriu governa a sua vida. Mesmo longe, mesmo distante, ela ainda te influencia porque você deixa essa ferida sem cura, sem tratamento. E a maioria das pessoas se colocam nessa condição, infelizmente. Elas se convencem de que superaram, mas no fim todo dia dão àqueles que a feriram exatamente o que eles queriam. Elas continuam respondendo provocações, dizem que estão bem, mas visivelmente fragilizada, se convence ali de que a dor sumiu, mas continua postando indiretas, continua agindo no exagero, bebendo como um tolo. E nessa condição, ela banca um teatro, ela banca um fingimento que não é nem para os outros, mas para ela mesma. Ela desesperadamente quer se convencer de que está bem, porque não tem coragem de encarar a ferida. E o indivíduo fica ali nesse teatrinho, estragando a própria mente e o próprio corpo, e sempre olhando para a pessoa que o feriu, sempre pensando na pessoa que deu uma rasteira nele, mas agora, sem perceber, se transformando no seu pior inimigo. Porque tudo bem, outra pessoa causou a ferida, mas agora que você olha para outro lado, negligencia a sua própria dor, não trata com a sua inteligência emocional os seus problemas em si, você é que está se colocando cada vez mais nessa cova. É você quem está cavando a sua própria cova. Porque quando você se convence de que está bem, quando você proporciona esse fingimento para si mesmo, como é que olhará para suas feridas? Como é que dará atenção para a sua dor quando você finge que não há dor alguma? E a pessoa que te feriu, a pessoa que te traiu antes, que te decepcionou, que vacilou contigo, está ali, no camarote, olhando a sua condição, se deleitando com o mal que ela causou a ti e que você agora causa para si mesmo. Portanto, se você quer superar o passado, se você quer dar um troco na pessoa que te feriu, que primeiro admita para si mesmo essa dor. Olhe para a ferida infeccionada. Entenda as humilhações que sofreu, as atitudes desprezíveis que teve consigo mesmo. Admita para si mesmo, tenha coragem de admitir. Porque quando você desperta dessa forma, quando você de maneira consciente entende que está no chão, largado às traças, é só nesse estado de consciência que você consegue encontrar forças para de fato se levantar, porque você começará a curar suas feridas. Você para com essas indiretas, sabe? Você não vê mais necessidade em expor sua dor nas redes sociais, em ficar bebendo em algum lugar insalubre, em interagir com pessoas que no fim só alimentam a sua dor. Você corta isso da sua vida e procura o que é necessário para se sentir melhor, o que é necessário para de fato sair dessa influência que aquele que te feriu no passado coloca hoje na sua vida. Porque quando você desperta e enxerga essa influência, quando você sente os efeitos dessa ferida emocional, é só então que você tem a primeira condição para sair desse estado, que é justamente despertar, que é justamente ter consciência de quem está sendo hoje.
Após você tomar mais consciência da tua condição, deixando de satisfazer essas pessoas e tomando distância, para permanecer mais discreto, focando em si mesmo, a primeira coisa que deve fazer é parar de viver em função dessas pessoas e de outras no geral, principalmente daquelas que por tanto tempo te desprezaram. Ache uma fonte de renda, aprenda a se virar sozinho, economize grana por meses, faça uma lista do que é necessário e do que não é, do que precisa excluir e do que deve acrescentar. Em outras palavras, organize a sua vida de forma básica, para começar lá embaixo mesmo, do jeito mais simples possível, porém, se virando por conta própria, o que tornará esse simples muito importante no final das contas. Já que mesmo que você seja obrigado a sair de um estilo e condição de vida ok, para uma condição mais precária, mais limitada, se você faz isso sozinho, tornando-se independente a cada dia, esse precário será 1000 vezes melhor do que a dependência que estava antes. Porque quando você se vê dependente de quem te menospreza, isso acaba com teu espírito. Isso suga tua energia. Todo dia você termina só querendo esquecer do dia. É péssimo no quesito psicológico. Tão péssimo que pode até te causar problemas de saúde. Então, quando você vai para um lugarzinho pior, trabalha em um ambiente com uma carga horária mais extensa, abre mão de certos luxos, mas pelo menos começa a guardar grana e estabelece uma vida sozinho, independente, sem ninguém para saber como você está, vai por mim. É uma sensação inexplicável. E esse é o primeiro troco que você dá. Quando as pessoas que tanto te subestimavam, que te destratavam, perceberem que você sumiu da vida delas e conseguiu se manter independente, se virando sozinho, isso causa um incômodo, principalmente naqueles que nunca torceram para o teu melhor, que sempre acharam que você ficaria preso na mesma condição de sempre. E outra, você subindo na vida sozinho, cada vez conquistando um pouco, quebra a narrativa dessas pessoas que falavam tanto que você não era nada, que você não fazia nada direito. E a pessoa que te abandonou também, que dizia te amar e te traiu na primeira oportunidade. Quando você aparece bem finalmente, mais confiante, conquistando cada vez mais liberdade financeira, esse tipo de pessoa, em alguns casos, até voltará a te abordar, te pedindo desculpas, dizendo que sente tua falta. Só que dessa vez você não será bobo de aceitar a pessoa de volta na sua vida. Eu espero. Enfim, tudo isso que estou falando não é para ser finalidade, óbvio. Você não buscará a sua independência, não começará lá embaixo, se virando por conta própria, só para provar para os outros que estavam errados em te destratar. O que eu digo aqui é você conquistando essa vida simples, mas somente sua, se virando por conta própria finalmente, causará esse efeito. Essas pessoas que te feriram começarão a sentir um leve arrependimento. O teu valor próprio fará elas se arrependerem. Mas o que realmente define esse arrependimento, o que realmente dá o troco silencioso nessas pessoas, é quando você supera tanto a si mesmo quanto elas, conquistando o que elas um dia imaginaram em conquistar, mas não conseguiram. Porque a essência da situação aqui é a seguinte: quando alguém te fere, trai, decepciona, normalmente faz isso porque carrega frustrações, carrega infelicidades sobre o próprio caminho, derrotas, fracassos, desistências. E se você sozinho, dedicando ao estudo, ao método, ao trabalho, se aperfeiçoando, vai conquistando um lugar melhor,
já garante uma moto, um carro, aparece cada vez menos nos lugares, mas tua reputação em si começa a ficar conhecida, tua qualidade no trabalho se destaca, quando você finalmente encontra um relacionamento bom, uma pessoa certa, ou mesmo continuando sozinho, se eleva como indivíduo, chamando a atenção por onde passa, pelo teu jeito de falar, pela tua confiança e autoestima, pelo teu modo elegante e competente, isso realmente causa uma dor no estômago de quem também te desconsiderava antes. Primeiro porque jamais queriam que você atingisse esse nível de conduta e de vida. E segundo que o que você conquistou é o que elas sonhavam há anos atrás. E esse é o troco que você dá. Sem olhar, sem tirar satisfação, sem falar um A sobre a pessoa ou para a pessoa. Você um dia apenas olhará para ela e verá aquele sorriso torto para ti. Que nem quando se trata de ex, você subiu de vida e a pessoa já até te procura, como falei no outro tópico. E isso se trata de valor próprio. Quando você abandona os péssimos hábitos, para de frequentar lugares que não te acrescentam em nada, organiza a tua vida desse jeito, com prazer em se dedicar a si mesmo, é esse o resultado. Independência. E causar essa reação naqueles que te subestimavam. Mais uma vez dizendo, não é a finalidade, não é para ser um objetivo que você deve focar, mas é o que acontece. Você naturalmente incomoda essas pessoas sem falar nada. Você aplica indiferença em relação a elas e faz a diferença para si mesmo. Você conquista aquilo que elas no passado fracassaram e que causou a infelicidade delas. Ou seja, você cutuca essa infelicidade e é daí que vem o incômodo. Faça tanta coisa por você que o passado perde importância. Bom, por último, o esquecimento. Porque quando você dá um jeito na sua vida, aprende que pode tranquilamente viver sem pensar mais nessas pessoas do passado e observa também que aquela dor de antes se transformou em uma lição, em consciência. Nessa etapa só falta você colher o efeito, que é continuar nesse foco em si mesmo e cada vez mais substituir aquele passado sem importância por um presente e futuro construtivo. E quando você vai conhecendo outras pessoas, novos ambientes, reaprendendo a gostar de si mesmo, ou sentir prazer também em hábitos mais silenciosos e individuais que você faz ali para si mesmo, sem necessidade de contar para os outros, sem ninguém saber, é nessa hora que você sabe que superou. Você substituiu todas aquelas coisas horríveis do passado por algo realmente bom agora. Você se tornou mais responsável, competente, ciente de si mesmo. E isso não tem preço. Portanto, faça tanto por você a ponto do passado em si perder importância ou se transformar em lições, em consciência, em vez de algo que te incomoda. Porque esse é o troco verdadeiro. Não é fazer mal para a pessoa ou guardar rancor e depois prejudicar a vida dela, ou demonstrar que se importa demais querendo tirar satisfação e jogar verdades na cara de alguém. Não. Isso tudo é apenas agir de um modo reativo. É ridículo. O verdadeiro esquema é você, além de demonstrar indiferença, demonstrar que se superou, realmente criar um novo nível de vida para si mesmo. E como eu disse, não com o objetivo de fazer essas pessoas se arrependerem, mas sim para você entender o seu valor de maneira genuína, ter prazer em atingir novos limites, se desprender dessas coisas ruins que foram tão ruins para ti, que quase te fizeram esquecer de quem você é. E finalmente, a partir disso, criar algo bom, entrar em uma nova fase. Esse recomeço
é além de um troco silencioso. É um significado para si mesmo depois de tanto tempo no vazio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.